Esse dia aconteceu um trampo velhinho, uma viagem, treta com outros manos, embaçando na nossa PX. Nada a ver a discussão, eu não sabia o que aconteceu. Foi mais de um soco, foi mais de uma virada, páginas em branco, velho, que treta errada. E de repente eu vi os tiros, cadê meus mano? É correria no salão pra todos cantos, é mulherada, correria e gritaria. Eu chamava os mano, mas ninguém ouvia. Mas que merda, onde estão os caras? Já tive numas, mas essa nem se compara. Velho, peguei, meu mano corri o mais que pude. Depois voltei pro lance, que merda de atitude. Voltei pro horror, mas que terror. Não tava armado e ninguém me avisou que os contra da quebrada. Quando eu estou aqui... Não é o Roberto Carlos que está apresentando o programa, porque eu não sou o Roberto Carlos, entendeu? Mas eu sei falar que nem ele, entendeu, bicho? Mentira, não sei nem falar que nem ele. Mas eu tô aqui com um cara hoje que é um baita artista, um cara... é um baita artista, não vem dizer que não é. Um cara fora do normal, um grande amigo, um cara que eu admiro muito, Lucas Fontes. Obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia a todos, né? Menos para quem tá no Japão, porque daí já é boa noite, né? Então... acho que ninguém tá assistindo. Né? Mas sempre tem alguém que vê, né? Não sei como é que eles entendem, né? Eles sempre botam uma legenda ali. Né? Hoje o programa está com um convidado, primeiro convidado do Voz do Povo, né? Que honra. Né? Primeiro convidado, então, né? Sinta-se à vontade para voltar mais vezes, né? Como eu falei no último programa, a Voz do Povo é um programa dedicado à população de Esteio, né? A ideia aqui é eu pegar pessoas dos bairros, pessoas assim que não são tão conhecidas, né, vamos dizer assim, trazer aqui, pô, e divulgar os trabalhos delas. Alguns são sociais, outros são, né, em geral, e poder saber qual a opinião delas sobre a cidade, brincar, né, trocar figurinhas, tudo, né. Então hoje um dos assuntos que eu vou abordar aqui com o Lucas, né, como eu falei, o Lucas é um baita artista, né, o Lucas sempre participa da encenação da Paixão de Cristo da paróquia Santo Inácio. Eu participei da encenação da Paixão de Cristo do Santo Inácio por 4 anos consecutivos. 2010, 2011, 2012, 2013. Né? 2016 eu ia participar, choveu, um dia achei que não ia ter, lembra? E daí tu não foi? Não fui, eu achei que não ia ter. E a gente teve que colocar um personagem. Outro. Mas acontece, eu dei uma de Tim Maia naquele dia, né? Mas acontece, eu realmente achei que não ia ter porque choveu. Não ia ter, e daí a gente... Não, vamos fazer... Não, a gente ensaiou 2 meses e não ia ser uma chuva que ia deixar a gente deixar de fazer. Daí a gente pegou e montou um aparato lá de última hora e a gente fez. Eu me lembro que naquele dia, inclusive, eu fui lá na igreja da Mãe de Deus. Tava chovendo, eu pensei, não, eles devem estar lá ensaiando, devem estar fazendo alguma coisa, né? Sim. Aí eu peguei, fui lá, não tinha ninguém, chamei, bati palma, assim, eu pensei, pô, não acredito, não tem ninguém, vou voltar pra casa. E começou a chover. E eu, não voltei correndo pra casa, né? Mas, eu acho muito legal a encenação. Foi, inclusive, minha primeira experiência como ator, né? Então, entendeu? Eu sempre digo, assim, que eu devo muito ao pessoal da encenação, ali ao Romildo, né? Que está sempre envolvido, né? Ao pessoal ali da paróquia e das paróquias, né? Que também não é só do Santo Inácio que participa, né? Sim. São de outras paróquias, né? E é bacana porque aqui em Esteio, a questão da igreja, aqui em Esteio, como tem várias paróquias, né? Eu não sei se é assim, mas aqui em Esteio, não sei se todas as paróquias participam só de uma encenação. A nossa encenação ali é da paróquia Santo Inácio. Sim. Mas claro, se for aparecer alguém já teve gente da paróquia do Coração de Maria, já. Sim. Fazer assim, mas ela é a encenação da paróquia Santo Inácio. Inclusive, acho que o Coração de Maria também faz encenação. Acho que faz. E acho que a Igreja Queimada também faz encenação também. Se eu não me engano, também faz. Então, a nossa encenação é da paróquia Santo Inácio, dos grupos de jovens da paróquia Santo Inácio, né? CLJ, Força Jovem, todos os grupos de base ali da paróquia Santo Inácio, né? Que a gente se junta para fazer encenação. Mas, claro, se aparecer um jovem do Coração de Maria, da Nossa Senhora das Graças, a gente vai... Já teve até evangélico, já. Eu ia perguntar isso agora. As minhas primas participaram já da encenação. Eu ia perguntar né? Foi bem legal.
Eu ia perguntar o seguinte, por exemplo, eu não sou católico, eu sou católico, né? Mas, por exemplo, eu não sou católico, eu sou, sei lá, judeu, por exemplo, só perdi um na cabeça. Aí eu quero participar da encenação, assim, talvez por curiosidade. É aberto ao público. Sim, ou talvez para quem não tem envolvimento com a igreja, ou seja, do povão mesmo, ali, eu quero participar e tal. Se chegar lá para ensaiar e dizer eu quero participar, a gente vai acolher. As minhas primas são evangélicas, né, vizinhas, e a gente estava precisando de papel, assim, e convidamos elas e elas foram e acharam super legal. Então a gente teve essa experiência de evangélicos participando da nossa até dividir encenação. o palco com outras religiões, né, que é bacana. Sim, e acharam muito legal, gostaram muito da encenação. Eles não costumam fazer evangélico, não encena, costumam, assim, né? Não encena Paixão de Cristo. Mas Não, elas foram fazer a experiência e acharam super legal. Eu até sempre conto essa história, né, mas eu decidi virar ator depois que eu vi uma encenação da Paróquia Santo Inácio. Sim. Isso foi em 2008, por aí, 2007, 2008. E eu vi aquilo e fiquei tão fascinado por aquilo, porque foi a primeira vez que eu vi um teatro, ao vivo e a cores na minha frente, uma coisa tão real, né, com pessoas assim até próximas a mim. Sim. Então foi uma coisa assim, que me marcou muito na época. Eu tinha 14, 15 anos na época, então, né, era muito... Não sabia nada de teatro, mas eu adorava filmes, né? Eu sempre adorei filmes religiosos, né? E eu assistia muito... Chaplin? Na época eu não via Chaplin ainda. Não via. Não? Não. Mas eu via muito na Sexta-feira Santa, no Natal, aqueles especiais que dão na televisão. Sim. Né? Então, eu adorava, né? Tanto que agora eu estou trabalhando num filme, estou escrevendo um roteiro de um filme sobre a vida de Jesus. Chama-se O Homem de Nazaré. Espero um dia eu conseguir produzir. Claro, em relação a teatro, um orçamento faraônico. Né? Claro, não é para agora, talvez daqui para 5, 10 anos. Talvez eu venda o roteiro, não sei o que vai acontecer, porque ainda não terminei o roteiro, né? Mas assim, já interpretou Jesus? Já, Né? uma vez. Uma pergunta que eu até fiz na pauta, botei. Como é interpretar Jesus para ti? Hoje eu já não posso porque eu tô um pouquinho gordo. Então naquela época eu não estava tão gordo e eu fiz Jesus. E, cara, foi nessa encenação que choveu bastante. Foi na encenação que choveu. Foi nessa que choveu bastante. Jesus. Eu já fiz, essa Pilatos. acho que vai ser minha sétima encenação. Eu fiz a NAS. Eu fiz a NAS 4, eu vou fazer a NAS pela 5ª vez, acho que eu errei a conta, mas eu fiz Pilatos 2 vezes e eu fiz uma vez Jesus. Eu me lembro de uma encenação que tu fez, acho que foi em 2012, que teve uma frase que o pessoal até ficou brincando contigo, né? Qual? Logo. E é legal a entonação, Pilatos, porque o Pilatos é um personagem que... Eu acho Pilatos um personagem... Tem 3 personagens fora Jesus que eu acho fascinante na encenação. Judas, que eu já interpretei. Sim. Adorei interpretar Judas, foi um dos personagens que eu mais gostei de interpretar, porque o primeiro personagem que eu interpretei foi Barrabás, mas o personagem que eu mais gostei de interpretar na encenação foi o Judas. Sim. Porque o Judas foi um personagem que eu pude estudar, e estudar o lado humano do personagem. Ignorar que o Judas é traidor. Então ali eu acabei levantando uma tese, e até na época levantei uma tese de por que a Igreja Católica não canonizou o Judas. Tá, é uma pergunta idiota, mas é uma pergunta que faz sentido. É uma pergunta que faz sentido porque tu levar em conta que, claro, Judas traiu Jesus, tudo, mas os outros apóstolos também traíram Jesus. Abandonaram Jesus. Claro, Judas matou Jesus. Mas depois se matou e tudo. Depois propagaram a palavra dele e cortaram Judas. Judas foi cortado. Na verdade, Judas ele se matou depois. Se matou, né? Exato. Não, mas é que na época eu fiquei pensando, por que ele se arrependeu e se matou, né? E é um personagem que eu acho interessante levar em conta que ele é o mais humano dos apóstolos. Judas tem seu papel, assim, muito importante na história, né? Porque se não fosse por ele, Jesus talvez não teria cumprido o papel dele como Judas Messias, tem seu papel, né? Mas não é santo. Os comentários. Wilson Almeida, Titão, acho que é teu parente? É meu pai. Teu pai? Um abração, Wilson. Abraço, pai. Gustavo Dornelles, que orgulho desse joinha que eu levei pra igreja. Abração, Gustavo. Foi o Gustavo que me levou pro CLJ. Já vamos falar também sobre o CLJ, né? Que é um assunto que eu quero abordar aqui hoje. Igor Ferreira da Silva, manda um abraço pra nós, aqui da Madeireira Fardinha, família Marofeiro. Um abração, Igor, né? Um abração, bom dia. Xana Bia. Carol também tá assistindo, Didi. Bom dia pra vocês, né? Um ótimo dia, né? E acompanhem o programa aí, mandem perguntas, sugestões, vamos interagir, vamos... Né? O legal do programa, à vontade. O legal do programa é que é quando o pessoal interage, né? E é legal os comentários, né? É bacana sim tu poder interagir. Não, deixa eu corrigir, a Xana Bia não é minha cunhada, é tia da minha namorada. E a Carol, que ela tá dizendo que tá assistindo de dia, é a minha filhada. Um abração pra vocês, né? Acompanhem aí o programa, né? Vamos interagir, debater, né? E o programa é legal porque
É o primeiro programa aqui do Voz do Povo que eu trouxe uma pessoa para entrevistar. Porque geralmente vem o Gasparzinho ser entrevistado por mim. Né? E o Gasparzinho sempre senta nessa cadeira, né? Sexta-feira eu vou trazer o Gasparzinho de novo. Hoje ele tá triste. Ô, Gasparzinho, não chora, bota na conversa também, Gasparzinho. Ah, cara, não faz isso, cara. Eu sei, eu sou teu amigo. Esquizofrênico. Ah, então vai dar uma banda, vai, tchau pra ti. Só não assusta as pessoas na rua. Não quero ninguém morrendo aqui na frente. Né? O programa aqui eu sempre ia, né? A gente sempre leva no humor, né? Depois a gente vai falar de Grenal também, né? Vamos. E voltando, terminando o assunto da encenação, né? Pra ti como morador de Esteio, ignorando a questão de ser católico, participando do CLJ, como tu vê a questão, como um cidadão, a encenação, assim, como tu vê a importância dela na cultural até evangélica mesmo, né? Querendo ou não, porque a pessoa fala evangélico e já associa as igrejas evangélicas, mas não. A igreja católica é evangélica também, porque evangeliza. Tem um papel evangelizador. Acho que é um papel importante para a sociedade, até porque não vão só pessoas da igreja assistir. Às vezes a pessoa está passando na rua, vê, né, e assiste e se sente tocada. Já aconteceu várias vezes, assim, das pessoas passarem pela rua ali naquele trajeto da Via Sacra, ali, né, quando Jesus está com a cruz, e verem e ficarem assistindo e ficarem tocadas, né? Então o papel que a gente tem assim com a encenação é realmente mostrar, né, o que foi a crucificação de Jesus Cristo e o que Jesus Cristo fez, né, o que Jesus Cristo sofreu, né, nas mãos dos pecadores ali, né? Então tem um papel fundamental, eu acho, e não só para os católicos, né, mas até para um ateu, né, olhar e assistir, assim, é muito interessante. Acho que é um papel importante, que tem um papel fundamental e a gente tem um maior orgulho de fazer, né? Tocou num assunto interessante, um ateu, sabe? Teve uma época da minha vida, meus 19, 20 anos, que eu virei ateu, cara. Virou ateu? Eu virei ateu, isso eu sempre conto essa história que eu acho curiosa e até serve assim como uma inspiração até para quem se perde, né? Eu virei ateu, deixei de acreditar em Deus, deixei de ir na igreja, sabe? Sim. Eu andei com quem não devia, não julgando as pessoas, mas me autocriticando, assim, hoje em dia, sabe? Mas serviu de experiência e foi uma coisa boa até, sabe? Porque teve um belo dia, assim, que eu deixei de ir na igreja, achava baboseira e tudo, e tu me conhece antes, sabe que eu ia muito, né? Sim. Então eu parei de ir na igreja e, larguei de mão, né? Deus, sabe? Tu tem uma idade, é aquela idade crítica, assim, que tu acaba te questionando e questionando as coisas ao redor. A idade rebelde. Assim, idade rebelde. Quer questionar tudo. Teve um belo dia que eu peguei, me sentei e fiquei pensando, cara, a vida é uma coisa maravilhosa. A vida é maravilhosa. Todos nós temos problemas, mas nada é permanente nesse mundo cruel. Nem nossos problemas, como dizia Charles Chaplin. E eu pensei, não, cara, eu acho que quando eu morrer, tem alguma coisa além. Eu não acredito que eu vou só viver aqui, vou morrer e deu, acabou. Sabe, eu acho que tem alguma coisa do outro lado. E acabei me voltando a reativar minha fé aos poucos. Sim. Né? Porque assim, através desse pensamento que eu tive de tem alguma coisa do outro lado, não foi questão de medo, eu vou morrer, vou pro inferno, não. Foi o sentido de fazer minha consciência funcionar, no sentido de, cara, Deus existe. Existe Deus. Isso é um fato inegável. Tu pode ser o maior ateu do mundo, no momento que tu diz, meu Deus, existe Deus para ti. Deus não está morto. Deus não está morto. Tem uma poesia até que eu escrevi na época, chama-se Ecce Homo, que tem um trecho que diz assim, ó... Eis o homem. Eis o homem, né? Tem um trecho que diz assim, ó... Se o próprio Deus parou de respirar por 3 dias, porque matamos ele na maior agonia, no caso Cristo, o que nós, meros mortais, podemos esperar dessa vida, sabe? E, cara, isso aí serviu até como base, assim, para depois eu voltar a ir na igreja. Apesar de eu não ser uma pessoa, assim, que vá na igreja seguido, eu vou quando... Não vou quando me convém também, porque isso não é o meu caso. Mas eu vou também mais quando eu tenho tempo mesmo. Também quando eu acordo de manhã para ir na missa, né? Porque não é sempre... Mas quando eu posso, eu vou na missa, eu vou na igreja. Às vezes eu vou até em igreja evangélica com a minha sogra, que ela é evangélica, né? Eu vou mais para acompanhar ela. E é bacana, assim, ter esse contato com outras derivações do cristianismo, né? Sim. Acho bacana, assim, até já fui em igreja de Testemunho de Jeová, no salão, meu sobrinho é Testemunho de Jeová, né? E é bacana, e é bacana, assim, poder, como é que se diz, adquirir informações e te livrar de certos preconceitos em outras derivações, né? Sim.
Porque tem muito preconceito, não só católico, mas em geral, com os evangélicos, por exemplo. Ah, porque os pastores são ladrões, tem pastor que é, mas tem pastor que é muito bom, né? Então, assim, às vezes a gente generaliza. É que nem eu já ouvi evangélico falando que padre é tudo pedófilo. Eu acho isso ridículo. Eu conheço padre, nunca fui assediado por padre, nunca, entendeu? Então as pessoas têm essa imagem negativa, assim como tem dos evangélicos, também tem dos... É que é a tal da laranja podre, né? Laranja podre. O errado faz mais barulho do que é certo, né? Então, é certo. Se há um caso lá na China, de um na padre, Austrália, lá, de um padre que é pedófilo, ele vai fazer mais barulho do que um padre que faz um bom trabalho aqui em Esteio. Exatamente. Entendeu? Então, e aqui em Esteio, as pessoas rotulam, né? Eu adoro o Padre Assim como Jota. tem pastores na igreja evangélica que fazem um trabalho legal. Fazem. Tem um tio que é pastor, faz um trabalho legal, né, que acabam pagando o preço por outros. Né? E é triste isso, né? que roubam. Por exemplo, tem umas igrejas aí que falam assim, ó, porque o irmão que não deu o dízimo hoje, eu vi isso ontem no Facebook, em nome de Jesus, o irmão que não der o dízimo não vai ter seu espaço no céu. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Não tem problema, irmão. Pede pro irmão ao lado que ele sempre tem. Ou dá ou desce. Tá na Bíblia. Tá aqui, ó. O dízimo é do Senhor. E às vezes nem tá na Bíblia, sabe? E os caras falam e fazem uma lavagem cerebral nos fiéis. Que é ridículo isso, sabe? Isso acabou, isso é um dos motivos que me afastou de igreja. Daí tu vai ver alguns pastores aí, mas não são ricos? São ricos, só o cara da Record, o Edir Macedo. É rico. O cara tem bilhões. Tem bilhões. Agora vamos fazer um filme tem sobre ele. ele. Que é fazendeiro e tal, enfim. Mas... Agora vamos fazer um filme sobre Edir Macedo. Eu espero que mostre no filme ele falando. Porque o fiel, quando vai na igreja, tu diz que tu tá benzendo ele com óleo de Davi, mas tu tá benzendo ele com um azeite de cozinha. Entendeu? Então assim, ó, ou dá ou desce, entendeu? Ah, pastor, não sei o quê. Foi isso aí, eu não sei se já viu esse vídeo do Edir Macedo falando isso. Esse eu não vi. Tem no YouTube ele falando porque eu não sei o quê. E acaba queimando o filme dos outros pastores, né, que fazem um trabalho legal, sabe? Não, é triste, né? Outra coisa também que tem muito dentro de igrejas é a questão do preconceito e o julgamento, sabe? Tem uma história que eu sempre conto, eu acho que essa história até é interessante, sim, tu até vai concordar comigo nessa história. Tu como católico, eu presenciei isso pessoalmente. Há uns 3 anos atrás eu fui numa missa na Catedral de Porto Alegre. Muito bonita a catedral, linda, majestosa. A Catedral Metropolitana? Metropolitana, acho linda aquilo. Sim, acho bonito. Da Praça da Matriz mesmo. Da Matriz. É, e tinha uma mulher, e o padre falando, o sermão dele lá, e a mulher assim, pô, emocionada, né? Durante a missa, e eu observando a mulher, aquilo me comoveu, aquilo, pô, bonito que a mulher fazendo, né? A mulher assim, demonstrando ter uma fé assim, inabalável e tal, se ajoelhando, chorando, rezando e, pô, aí tá, acabou a missa, eu saindo da missa, da igreja, da catedral, sempre tem mendigos ali na frente, né? Sim. E tinha uma mulher ali, não sei se ela tinha um problema na perna, tinha uma muleta, e esticou uma cestinha com moeda para essa mulher que estava na missa rezando e se matando e fazendo e acontecendo. A mulher saiu com, acho que o marido dela, e olhou e falou, eu não dou dinheiro para esses vagabundos aí, para esses maloqueiros. Só que não dá testemunho, né? Entendeu? Então eu penso assim, ó, do que adianta tu pegar aí na igreja, sabe, rezar, escabelar, fazer acontecer, sair da igreja e não praticar o que tu aprende. Inclusive naquele dia tem até uma passagem que o padre leu do Evangelho, que diz, aquela passagem famosa do Evangelho, que ele diz assim, ó, se alguém quiser me seguir, deve se carregar sua cruz, tal, sabe? Deixa a si mesmo, né? Exatamente, entendeu? E o padre ainda na própria missa pegou e falou sobre São Francisco de Assis, que foi um dos pilares dos franciscanos, que eu sou fascinado por São Francisco de Assis, né? No ano passado eu ia fazer um filme sobre São Francisco de Assis, até fui na paróquia do São Francisco em Porto Alegre, né? Conversei com o Frei Dorvalino, um senhor que tem quase 80 anos, acho que eu tenho 80 anos, e ele se disponibilizou a me dar figurinos, tudo, e apoiar e tudo. Só que no fim o projeto não foi pra frente, porque faltou elenco, faltou um monte de coisa, né? E para produzir um filme por mais que seja baixo orçamento, fosse uma coisa bem teatral que eu queria fazer, também tinha a questão do verão. Né? Sim. Verão é horrível para filmar, eu sinceramente odeio filmar no verão. Mas é uma opção minha, né? Tanto que a gente não fez nada no verão, né? Aí ele falou sobre São Francisco de Assis, falou que isso aí foi um dos pilares dos franciscanos, que São Francisco de Assis leu essa passagem,
O que adianta o homem ter todo o dinheiro do mundo e perder a própria alma e tudo. Sim. E aí depois da missa a mulher faz essa atitude com a mendiga na frente da igreja que me abalou. Chamou até, atenção, né? Me É a tal da chamou muita laranja atenção. podre, né? Do que adianta tu ir na igreja e rezar, aí tu sai da igreja e não pratica o que tu aprende, que tu... É a tal da laranja podre, mas provavelmente um outro que talvez que nem tava tão tocado assim, nem chamou atenção na igreja, foi lá e deu uma eu não moeda, prestei atenção, mas eu prestei atenção. E aí que tá, tu presta atenção na laranja podre, porque é uma coisa podre. que não é que te comove, Sim. mas te emociona. Mas agora vamos falar de outra coisa. E o CLJ? CLJ tá bem, tá. Como é que começou a sua caminhada no CLJ? O Gustavo era meu amigo, né? Não, ainda é meu amigo, né? A gente tá... Não se fala Um abração, muito, não se vê muito. Conheci o Gustavo faz anos, não? Estudei com ele no Planalto. Foi o ano que eu repeti de ano. Quem nunca repetiu de ano, que joga a primeira pedra. Daqui a pouco você é apedrejado aqui. Que eu fui vagabundo, não fui na aula, repeti de ano. E daí, né, comecei a estudar na mesma turma do... O Roberto tá rindo de mim porque tu falou que tu foi vagabundo e rodou de ano. Tá, é que ele tava rindo na minha cara aí, eu achei que ele tava olhando. E daí eu peguei a mesma turma do Gustavo. E daí eu peguei a mesma turma do Gustavo e a gente se tornou grandes amigos, assim. E a gente se reunia final de semana pra sair e tal. E daí começou o CLJ. Isso foi em 2011? 2010. Aí começou o CLJ e eu não tinha o que fazer porque o Gustavo tava no CLJ. E daí ele pegou e falou, então vem pra cá e tal. Daí eu fui pra acompanhar o Gustavo, que era meu grande amigo ali, que é meu grande amigo ali na época. E daí me apaixonei, acabei me apaixonando pelo grupo e fiquei. E tanto é que o Gustavo nem tá mais na igreja, esse folgado aí. E eu fiquei, me apaixonei pela igreja. Já era... fiel, assim, já lia a Bíblia, assim, mas não tinha esse contato com a igreja. Mas tu era uma pessoa praticante, no caso. Eu não tinha esse contato da igreja, eu nem fiz primeira comunhão. Eu fiz primeira comunhão depois que eu entrei no CLJ e tal. Eu comecei minha caminhada no CLJ em 2009. Foi numa sexta-feira santa, até hoje eu lembro. Eu fui na missa, até achei que ia ter encenação aquele ano. Sim. Eu adorei a encenação do outro ano que eu fui, né? E vai ter esse ano, não teve. Aí eu encontrei a Rosane e o Felipe, eu perguntei se dava, porque eles já faziam parte, tinha bem pouca gente naquela época. A Rosane e o Pito, no caso. Aquela época, cara, acho que você tinha 10 pessoas, não tinha nem 10 pessoas, eu acho, no CLJ. O grupo tava passando o grupo do CLJ Satanás passou por uma fase bem conturbada. Eu lembro que naquela época... Um pouquinho antes de eu entrar. Antes de entrar, Aí eu lembro que naquela época pouquíssima gente, cara. Pouquíssima gente. Às vezes tinha tarde que tinha 3, 4. Então assim, eu ia. Sim. Eu fui praticamente todo aquele ano de 2009. Sim. Só lá por outubro que eu parei de ir porque eu comecei a fazer um curso e aquilo, me comia... Eu acordava às 5 horas da manhã, estudava de noite, aquilo, eu queria só pegar o final de semana para descansar, né? Aí eu parei de ir, mas não foi nem por opção minha, foi mais pela questão do cansaço mesmo da semana, né? Me acordava às 5 horas da manhã, às vezes 4h30, para ir lá para Restinga, ter que estar lá na Restinga às 7, 8 horas da manhã. Sim. Né? E assim, era puxadão meu dia, né? A aula ia até 10h30 da noite, 10 horas, aí eu chegava em casa, tomava banho, jantava, ia dormir 11 horas, me acordava 4h30, então era morto, não tinha mais tempo. Mas foi mais um dos motivos que eu saí do CLJ, né? Não foi por opção minha. Sim. E naquela época ia pouca gente. Ia pouquíssima gente. O CLJ passou por um momento bem conturbado ali, antes de eu entrar ali. 5, 6 meses depois eu voltei pro CLJ, foi quando eu participei da encenação da primeira vez. E eu me surpreendi que tinha muita gente. Sim. Né? E eu achei legal aquilo, fiquei feliz. Mas provavelmente era muita gente porque juntou com os grupos de base das outras comunidades. Eu não lembro o que aconteceu, mas foi uma coisa legal, assim, de tu ver aquela não era só CLJ, sabe? E assim, é bacana. Hoje em dia, assim, tu vê assim, o CLJ, né? Tem bastante gurizada, né? Tu até não faz mais parte do CLJ, faz quanto tempo? Não, eu faço ainda. Eu não faço mais parte do CLJ Santo Inácio. Aí a gente tinha um grupo Shalom, que era grupo de base lá na Santa Antônio Maria Claré. E a gente propôs a ideia de transformar aquele grupo em CLJ. Bacana. Eu queria voltar para a igreja, participar desses grupos de jovens, só que para mim no final de semana como é que se diz, é meio ruim, porque é uma época, como é que se diz, é o único dia da semana que a gente pega mais para filmar. Apesar de a gente não estar filmando agora, né? Sim. Daqui a pouco a gente vai voltar a praticar, né? Mas quando der, vai lá. Eu vou aparecer sim, é que é complicado, né? Pegar e organizar tudo. Eu lembro que a gente chamava de Bíblia.
Eu? Porque... Eu sabia tudo. Você Cara, sabia tudo, né? eu leio... Acho que tu leu toda a Bíblia, né? Eu li a Bíblia a primeira vez quando tinha 9 anos. A gente chamava ele de Bíblia, que a gente perguntava as coisas e ele tinha sempre na ponta Era da uma língua. enciclopédia na época, cara. Uma enciclopédia. Né? E é bacana, Lucas, porque hoje em dia eu não me arrependo de nada que eu fiz, assim, sabe? Mas eu também não me arrependo de ter saído da igreja, de ter passado pelo que eu passei, porque isso serviu de como é que se diz, serve para a formação do caráter da gente, sabe? Como eu te falei, eu saí da igreja naquela época e tudo, né? Virei ateu, vamos dizer assim. Cara, pra mim, igreja... Naquela época, pra mim, comecei a andar com um roqueiro louco e... Tive banda de rock naquela Rebelde, época, né? cara... A época que tinha roqueiro ainda. Na época que os roqueiros se vestiam de preto. Né? Hoje em dia... É que hoje em dia as coisas se deterioraram em geral. A época dos emo ainda, que tinha emo na... Cara, ainda tinha emo naquela época. Tinha emo naquela época, cara. Eu me envergonhava. Eu era punk. Foi emo? Não fui emo, eu fui punk, cara. Eu me vestia de jaqueta de couro. Cara, eu era ridículo naquela época, mas funcionava. Sabe? Naquela época funcionava. Cara, eu até hoje eu me lembro. Eu vestia calça de couro, jaqueta de couro. All Star. Bota. Cara, eu achava que eu era o Jim Morrison naquela época. Cara, eu era ridículo naquela época, mas era legal, funcionava. As amizades eram legal e tudo, mas tinha umas amizades que não eram tantas, né? Naquela época era cult ser assim. Era legal. Hoje em dia se aparece um de cara, é legal usar calça de couro, mas... Cara, eu vou... Tu era o Pit Bicha? Eu era o Pit Bitoca, mesmo que eu era baixinho, né? Não, mas assim, hoje em dia, analisando a situação toda, cara, era legal usar aquelas calças de couro, cara. Era trimassa, era estilosa, pô, era bacana. Era cult, né? Mas hoje em dia elas não entram mais em mim. Esses dias eu tava arrumando meu roupeiro. Aí eu pensei, cara, eu vou ver se essas calças ainda cabem em mim, que eu engordei um pouco, né? Eu tô com 68 quilos, naquela época eu tinha 62, 63, engordei 5. Na verdade, obrigado, eu quero agradecer a minha sogra, né? Por fazer uma comida muito boa, e toda vez que eu como lá, eu como que nem um cavalo. E a minha sogra, a Raquel, um abração pra ti, Raquel. Acho que ela tá vendo o programa. Né? A Tayla que fala pra mim, né? Eu falo pra Tayla sempre, Tayla, tua mãe quer me engordar pra me matar no final do ano e me assar no forno, né? Fazer eu de leitão. Mas ninguém manda cozinhar bem, né? Cara, e tu acaba engordando, e às vezes é mais pelo sedentarismo. Eu sou muito sedentário. Tu vai falar de gordura comigo Não, mas cara, tu ainda joga bola, eu não faço... Que jogo bola? Bola nenhuma. Não jogo nada, eu fui jogar semana passada, torci o pé porque é muito colega nosso que da rádio contar mais, o Abílio, né, que dá aula de boxe, ano passado, um pouco antes de Natal, ele fez um jogo com o pessoal do boxe aí no ginásio e falou, por que não aparece aí? Eu falei, não, eu vou ver o jogo. Não, mas aparece pra jogar. E eu, pô... tu nunca jogou bola, né? Eu tava em campo, né? Aí o Abílio não te contou essa história? O Abílio me convidou assim, eu vou pra ver o jogo. Não, vem pra jogar. Aí eu... Pô, cara, era só que me faltava, Abílio. Acho que eu nunca te vi jogar bola. Eu não jogo bola. Mas já deve ter me visto. Eu tento jogar bola. Jogar bola eu nunca joguei também. O Abílio me convidou, assim, aí eu pensei, né? Tá, né, vamos lá, vamos fazer esse esforço, né? Vamos ajudar o amigo. Foi no ginásio. Aí o pessoal do boxe lá. Gurizada, claro, treinam boxe, acho que toda semana, e óbvio, com ter fôlego. Todo dia eu penso, pô, cara. Todo dia. É sério que eu vou jogar bola com esses caras, velho? Pô, daqui a pouco um desses guris vai me dar um encontrão, vai quebrar meu braço. Só o físico dos caras, eu sou mirrado, apesar de ter uma pança de... Sabe aqueles ETzinhos do MIB, que tem aquelas barriguinhas assim, que são secos? Eu era uma espécie de Douglas. Uma pança de cadela. Eu era uma espécie de Douglas do Grêmio. Parecia de chopp, né? Parecia de chopp. Cara, vamos jogar. Pança de cadela prenha. E a Tayla vendo o jogo. Eu falei, Tayla, tu vai ver, eu vou fazer um gol pra ti. Então tá, vai lá e joga. Fez um gol contra daí. Não, nem gol fiz. Cara, era assim, ó, o Abílio jogava acho que 2 minutos, 3, 5 minutos. A namorada vai ver o cara. Aí ela fala, tu joga muito bem. Tu como jogador, tu é um bom ator, sabe? Vai fazer o chachá, vai lá. E eu pensei, tá, né, tá, obrigado. Que motivação, né? Eu falei, ao invés de tu pegar, eu tô vendo essa gurizada do boxe, ao invés de tu pegar e motivar, que nem a mulher do rock, igual motivo rock, não, tu bate pra baixo, valeu. E, era engraçado, porque o Abílio, a gente revezava, o Abílio, amor, você entra, eu, Abílio, pô, dá mais uns 5 aí. Aí eu, vou entrar, jogava ali, tomava um encontrão, tomava uma bolada na mão, falava pé da cara, falava, Abílio, entrei. Aí a Abílio entrava, a gente revezava, né? E foi assim o jogo todo, né? Mas foi bem legal.
Cara, eu não tenho mais pique pra jogar bola. Antes, quando lá por 2010, cara, eu não jogava bem, mas eu jogava bem como volante. Como volante. Como volante, cara. É o back mesmo. Eu tinha cabeça de área. Cara, eu gostava muito de jogar. Eu fiz peneirão Mas no tu era um Inter. volante destruidor ou um volante Eu era um cara construtor? que não perdia a bola. Era o volante Eu era Michael, assim. marcador, eu marcava tu bem. Eu tinha fôlego na época, entendeu? Então assim, ó, eu pegava... Cara, eu tinha bastante fôlego na época mesmo. Eu jogava pelado na rua, não tinha bola perdida pra mim. Era Não tinha, sério, não tinha bola perdida pra mim. E eu chegava nas canelas dos caras. Era o Guia Azul mesmo. Eu chegava na canela dos caras, mas depois eu não gostava que chegasse na minha, né? Era o Guia Azul, marcava e pé não da fazia cara. gol. Aí um belo dia, assim, eu pensei, cara, eu vou fazer um peneirão no Inter. Até um cara me indicou, meu pai trabalha na CBN, um amigo do meu pai, né? Pegou e indicou, um amigo que, por sinal, é muito... E não passou no teste? Tu Não, veio, eu fui... numa situação melhor Não, do Colorado, cara, né? assim, ó, deixa eu te contar a história, Imagina o Maurício na meia cancha ali. Deixa eu contar a história. Com o Dourado ali. Eu fui, fiz o peneirão e o cara pega e me bota na lateral. O cara me pergunta qual eram as minhas características. Eu falei, bom, eu gosto de marcar, eu tenho um bom passe e cruzo bem. Não, eu falei. É lateral? O cara me perguntou. Passe, O cara lateral. me perguntou quais eram minhas características. Eu falei, me bota de volante, que eu não tenho bola perdida. Tá, mas tu fala que cruza bem e vai te botar na lateral. Aí eu peguei. Não, mas eu peguei e fui sincero com o cara. Daqui a pouco imagina, tu tá ali treinando, dá um cruzamento legal, o cara te bota na lateral. Ele falou, tá, então eu vou te botar de lateral esquerdo. E tu é destro. Eu sou Ah, canhoto. tu é canhoto? Ah. Aí eu pensei, porra, cara, o cara vai me botar de lateral, eu vou correr 13, e o campo do Inter é grande. A gente treinou no Beira-Rio mesmo. Ah, não, no campo do No Beira-Rio mesmo, cara. Nem Imagina. no suplementar? Bagulho, cara, não, Beira-Rio Não, mesmo. Cara, o bagulho é... Nossa, já jogou no Beira-Rio, hein? Cara, eu não tô te mentindo, cara, mas se tu correr do Nacional, acho que até ali a casa do hip hop é o... Não sei, na época era menor, não sei. Cara, eu corri 3 vezes de lá pra cá no campo. Na terceira vez eu achei, cara, eu vou desmaiar, velho. Eu vou desmaiar, eu não tô bem, eu tô vendo os negócios do preto na minha volta. Aí eu peguei. Tá. Ainda mais na lateral correndo. Imagina, ali, cara, marcando e dando bico em todo mundo e chutando a bola pra fora, porque eu nunca joguei de lateral. Pra mim, lateral era tu pegar a bola, correr pra lá e pra cá e chutar a bola pra fora. Ou pegar e dar cruzamento. Era isso que eu fazia. Eu não marcava, eu não marcava. Eu corria lá na ponta lá e voltava. Quando eu voltava, aí tinha que voltar até a metade do campo. Eu pensava, não, cara, eu vou morrer, cara. Hoje eu vou morrer, hoje eu vou a óbito. Aí o cara pegou e falou, tu não é bom de lateral, hein? Falou que tu marcava bem, corria bem. Eu falei, cara, eu corro bem, mas eu tenho fôlego, mas, pô, nunca joguei no campo que é isso aqui, né? Me bota de volante. Aí ele pegou assim, me trocou. Botou o gurizão que tava de volante, que tava perdendo tudo que era bola. Eu perdia tudo que era bola. Assim, ó, o guri tomava caneta, janelinha, tomava tudo. Eu vi o guri tomar lambreta do negãozinho que tava lá. Eu fiquei rindo do cara, eu pensei, ele é muito ruim, eu fiquei rindo do cara ainda, né? Tipo, acho que uns 30 metros de distância do cara, assim, o guri ficou me olhando, assim, um guri porrado, né? Eu pensei, nem vou rir do cara, o cara me dá um soco na cara, né? Aí o cara me botou na minha cancha, o guri foi a primeira janelinha que o guri me deu dentro do meio do guri. Pô, não tem bola perdida pra mim. Aí eu tomei uns olé do guri, claro, né? Pô, tava desgastado, né? Nem pra dar um pontapé no cara. Aí eu dei uns pontapé no guri. O cara me botou pra marcar aquele guri. O guri era rapidinho. Não a violência, desculpa. Não a violência, mas eu dei uns pontapé no guri. Mas foi mais pela questão de marcar. Eu perdi a bola. Aí bola acabou o peneirão. A bola passava, a perna do cara ficava. Né? E o guri, meu, para com isso, meu. O que eu tô fazendo? E eu nunca tinha vestido chuteira. Eles me deram chuteira pra usar naquele dia. E é bizarro jogar com chuteira, cara. Porque parece que tá jogando um pouco de salto alto, acho que tem uns 3 dedos. Cara, acho que tem uns 3 dedos aquele bagulho. E tu fica correndo assim, e o campo do Inter na época, não sei como é que é hoje, uns 3, 4 dias antes tinha chovido. E o gramado tava fofo ainda, então tu pisava assim, tu afundava o pé. Sim. Aí tá. Hoje em dia eu dava carrinho, eles molham o gramado antes eu dava carrinho nos guris, gramados, sei lá, bizarro. Sim. E eu dava carrinho, não tinha bola perdida pra mim, tomava olé, claro, né? Mas não passou no teste. Aí o cara me fala assim, ó, é o seguinte, tu joga muito bem de volante. Tu é um volante muito bom. Só que tu tem que ver uma coisa. O Inter não tá precisando de volante no momento, o Inter precisa de lateral, por isso que eu te botei na lateral. Eu pensei, filha da... Tá, continua. Não chamei o cara de... Mas pensei, né?
O gurizão ali que eu botei de volante ali, jogou tri bem na lateral. O guri não jogou porcaria nenhuma bem na lateral. O guri tava jogando pior que eu na lateral. Era o Dourado. Nem lembro, não era Dourado, era um outro guri, nem lembro como é que era o guri. O guri era mulato, o guri era mulatinho. O guri era um mulatinho, cara, com aqueles cabelinhos assim, dread. Então era o Clayton, não era o... Cara, eu pensei, pô, cara, é sério isso, cara? Pô, tu perdeu pro Dourado. Pô, cara, sério. Fiquei pensando, né? Aí fui, nem tomei banho, vim pra casa, né? Aí umas 3 semanas depois, um amigo meu falou, cara, vai ter Peneirão do Sapucaense. Vai que Peneirão do Sapucaense, vai te catar, eu quero jogar no Inter. Cabeça fraca, 15, 16 anos, né? Aí eu quero jogar no Inter. Vou jogar em Sapucaense. Aí meu amigo foi no Sapucaense, não passou no Peneirão, porque... Eu não sei o que aconteceu lá, acho que ele nem chegou a jogar. Ficou no time reserva do Peneirão, não jogou. Aí ele falou pra mim, pô, cara, tem que ver. Os caras do Sapucaense são tudo panelinha, cara. O gurizão lá não sabia nem cabecear a bola. A bola chegava nele assim, eu acho que o guri deu até uma cabeçada no joelho uma hora, de tão ruim o guri era. Aí eu pensei, tu jogou? Ele, não joguei. Eu falei, cara, tu jogou? Não joguei, eu fiquei de reserva. Não, cara, eu acho que tu jogou mal e não passou. Aí ele, eu errei um gol na cara do gol. Era eu, o goleiro, chutei a bola pra fora. Perdeu a tua chance. Tremi a perna e eu, cara, vai te deitar. Depois nunca mais, né? Depois ali. Aí depois eu fiz o curso lá no Senai, aí eu já queria virar ator e foquei na carreira de ator. Foi melhor pro Inter. Foi melhor pro Inter. O Inter ganhou um palhaço extra-campo, né? Porque dentro de campo já tem 11. Boa. Eu não sei, o time do Inter parece... Não sei se não jogaria naquele time. O time do Inter hoje em dia parece os 3 patetas. É uma mistura de 3 patetas com o irmão Marcos, com um trapalhão jogando bola, sabe? O D'Alessandro, por exemplo, é o Mickey falando. Tá vendo só? Lotou. Sabe? O que acontece? Show, cara. Agora, a gente brincando, falar um pouco sobre o Grenal. A gente falou de CLJ, tudo, né? CLJ, Senação, falar um pouco quanto tempo a gente tem ainda. Tem tempo ainda. Até quando o programa? 11h30? 11h30 tem. E o Grenal hoje, como é que tu vê? Deixando um pouco a corneta de lado, depois a gente bota a corneta no meio. Assim, eu sou contra isso que se criou no Sul aqui, que Grenal não tem favorito. Pra mim, Grenal tem favorito. Sempre teve. Tem, mas geralmente o favorito se ferra. Não, sempre teve, e acho que 90% das vezes o favorito vence. É claro que o Grenal é um confronto equilibrado e é por isso que vocês até têm essa corneta de que o empate... É o maior rival. Porque realmente o Grenal é muito equilibrado, por isso que tem tanto empate, né? Mas geralmente quando há um favorito, esse favorito vence. E hoje o Grêmio é o favorito para vencer o terceiro Grenal. Não é flauta nem nada, mas o Grêmio é um time muito mais... organizado. É um time mais pronto, testado, é um time mais cancheiro, que já ganhou Libertadores, já ganhou Copa do Brasil. E o time do Inter vem da Série B. Não ganhou a Série B? Não ganhou a Série B. Está enfrentando só rival fraco. Cianorte da vida, ou Boa Vista, né? Não é um time amadurecido. Não é um time testado, não é um time maturado, né? Não passou por grandes jogos, não passa por grandes jogos há mais de um ano. Há 3 anos. Na verdade, jogou. Qual foi o grande jogo? O Palmeiras ano passado na Copa do Brasil. Mas foram fases distantes ainda, não foi uma fase decisiva, assim. Tanto é que ano passado não teve Grenal, então acho que o Inter viu o time do Grêmio como campeão da Libertadores e se assustou um pouco, né? É que na verdade assim, tô analisando a situação do Inter, isso remete ao Corinthians de 2009 e 2008. O Corinthians caiu em 2007, jogou a Série B em 2008, ganhou pé nas costas a Série B. Voltou para a Série A, ganhou uma Copa do Brasil em cima do próprio Inter. Sim. Em questão de 3, 4 anos, ganhou um brasileiro, ganhou uma Libertadores e um Mundial. Aí tu vê o Inter, peraí, deixa eu só terminar minha análise do futebol do Inter. Tá, o Corinthians pegou, fez, ganhou. O Grêmio em 2005 jogou a Série B, voltou em 2006, ganhou um gauchão em cima do próprio Inter. Em 2006 já estava na final da Libertadores. 2007 jogou uma Libertadores, foi até a final, perdeu para um Boca que era um time imbatível, entendeu? Depois 2008, não sei se jogou a Libertadores, acho que não jogou. 2008 não jogou, 2009, mas foi vice-campeão brasileiro. Né? Foi vice-campeão brasileiro. Assim, o futebol do Inter, olha como é que foi o futebol do Inter. Que a gente estava falando antes do programa. Nem o Inter acreditou que caiu para a Série B. E quando foi ver que caiu para a Série B, já era tarde demais, já estava lá. Ficou na soberba, achou que time grande não caía. Qual é o problema do Inter? A arrogância da direção. Não é nem do torcedor, porque o torcedor vai nas pilhas da direção.
o Inter é o campeão de tudo. Até então o Inter era o clube do povo. O que o Inter virou depois? O Inter virou o clube dos empresários. Sim. Então o que vem de nulidade para o Inter nos últimos anos? Não tem no gibi. Não, tá bom. Não tem no gibi o que veio de nulidade para o Inter nos últimos anos. Sim. Também veio um monte de nulidades para o Grêmio. Só que o que o Grêmio fez? O Grêmio se livrou. Já o Inter não. O Inter fica com essas nulidades no time. E é um patamar de nulidade assim, que tu não sabe de onde é que veio e tu não sabe para onde é que vai. Por exemplo, Wilson Matias. Espetacular, né? Espetacular. Wilson Matias jogou porcaria nenhuma no Inter. Que mais? Não foi pra ele que tu perdeu no Peneirão? Não, o Inter ganhou do Oeste ano passado. Ou empatou, não lembro. Não, o Inter subiu contra o Oeste, acho que empatando, não foi? Não, mas empatou com o Oeste lá. Lá em Barueri. Aqui não lembro. Não, o Inter acho que ganhou aqui, eu não lembro. Mas enfim, o que acontece com o Inter é a soberba. E o Inter traz os jogadores que não tem nada a ver com o clube. Sim. E o Inter perdeu uma grande oportunidade ano passado de organizar o time na Série B. Porque os times grandes, se tu for ver, que caíram, se organizaram na Série B. E o Inter não se organizou. O Inter parece que jogou a Série B para subir. Para subir. Acharam que ia ganhar de qualquer jeito ao natural. Não aprenderam com 2016. E também, assim, o Grêmio está colhendo acho que o fruto de um trabalho que já vem antes. O Grêmio começou a pensar em futebol de toque de bola lá atrás. Antes do Roger, inclusive. Com o Anderson Moreira. Olha, o Anderson Moreira foi mal no Grêmio, mas ele tentava... Ali o Grêmio já mostrava que queria um futebol moderno. 2012, 2013? Anderson Moreira, acho que foi 2013. Foi 2013, Anderson Moreira. Que o Anderson Moreira acho que veio depois do Luxemburgo, não me lembro ao certo. Mas daí depois do Anderson veio o Filipão e tal... Aí depois o Grêmio trouxe o Roger e daí a partir do Roger o Grêmio deu um salto. E quando veio o Renato podia simplesmente desfazer daquele jogo que o Grêmio tinha com o Roger, mas acho que o Renato até junto com o staff do Grêmio, ele disse, não, vamos manter esse padrão, e daí o Grêmio passou a ganhar tudo. Inteligente, né, cara? Foi inteligente. Eu falei antes ali do programa. E o Renato é um baita técnico. O Renato, nas 3 vezes que trabalhou no Grêmio, ele foi bem. Em 2010, ele pegou o time na zona de rebaixamento e levou para a Libertadores. Em 2013, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro com o Renato. 2013, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Foi naquele Brasileirão que o Cruzeiro ganhou com uma margem grande de pontos. Ah, é verdade. Mas o Grêmio foi vice-campeão. Então, o Renato já vinha fazendo bons trabalhos. Eu acho que o Renato, na fez verdade, no Fluminense também. Só uma coisa interessante, o Renato é um bom técnico, mas na verdade, na minha opinião, ele é como eu te falei antes, na minha opinião, ele é um motivador melhor como técnico. É o cara que entende do campo. É o cara que entende do campo, porque ele tem aquela experiência de jogador. Entende já o Odair, do jogador, ele não tem aquela experiência. Ele sabe o que se passa na cabeça de um jogador. Exatamente. Então, por exemplo, na final da Libertadores, que não jogou o Kahneman e jogou o Bressan até então era um zagueiro contestado para a torcida do Grêmio. O que o Renato será que falou pro Bressan? Passou tranquilidade para ele. É isso que eu estou querendo dizer, porque às vezes tu vai ver um treinador... Eu te dei o exemplo até do Pedro Rocha, né? Que o Pedro Rocha errava muito gol e sempre foi bom jogador, mas ele chegava na cara do gol e perdia gol. O que ele pegou, puxou o Pedro Rocha e disse assim, ó, tu tá na cara do gol, o desespero é do goleiro. O desespero é do goleiro. A goleira tem 7 metros, tu tem 7 metros ali para fazer o gol e o desespero é do goleiro. E daí o Pedro Rocha... Com a tranquilidade que o Renato deu para ele, começou a fazer gol e não parou mais. Na verdade, o Renato, como eu te falei, o Renato é um bom motivador. Sim. Então ele motiva o jogador, ele faz, ele consegue tirar do jogador o melhor. É isso que falta no Inter, um treinador que motive o jogador, que tire o melhor do jogador. Né? O que acontece? Agora vamos supor que o Odair caia do Inter. É fato que ele vai cair. Não, acho que se perder não cai. Eu acho que ele tem respaldo. Acho que ele tem respaldo, acho que não cai ainda. A não ser que tome 5 de novo. Não vai tomar 5 hoje do Grêmio, mas também não vai ganhar de 3-4-0. Acho que não cai, porque, olha assim, o Grêmio é um time mais pronto. É que o Grêmio acabou de ganhar uma Libertadores, é um time, como tu falou antes da gente chegar na rádio, inclusive, o Grêmio está com praticamente o mesmo time há 3 anos. Sim. Já o Inter não, o Inter a cada 6 meses está mudando de time. Ou melhor, a cada 4, 5 jogos muda o time. Sim. Porque assim, não tem uma sequência para um time X. Por exemplo, o time titular do Inter seria Danilo, agora seria o Iago como lateral esquerdo. Danilo? O Danilo Fernandes, sim. O Danilo. Não sei se o Danilo volta como titular, porque... Não sei. Vamos ver no decorrer da carruagem, né?
Mas o Lomba seria... tem ido bem até. É, Se bem que acho que no Grenal ele tomou um gol ali que... Tomou um gol bobo no pra primeiro caramba. gol ele... Acho que mas ele... na verdade não foi culpa do Não, do acho que ele Lomba. pensou que o Ramiro ia chutar e se adiantou. Não foi culpa do Lomba naquele gol, se levar em conta. Claro, era uma bola que ele podia ter defendido, podia, mas se levar em conta que a bola passou de uma maneira ali que realmente nem ele esperava que quem fez o primeiro gol Foi o Everton, mas Foi o ele Everton. pensou que o Ramiro ia chutar ali. Mas e aí ele se adiantou. Mas na minha opinião, a culpa não foi do Lomba, e sim de quem estava ali em cima, Ah, sim, marcando. claro, pô, deixaram o cara livre. Entendeu? Né? Deixaram o cara livre, O Ramiro... não se deixa atacante. Sim. O cara tava segurando o Ramiro. Na minha opinião, o Ramiro, eu não sei se ele é destro, mas mesmo assim, é destro. ele não tinha ângulo para chutar ali, talvez. Ali onde ele estava, talvez ele não tinha ângulo para chutar. Acho que até tinha, mas... Mas tinha um ângulo, se ele chutasse, tinha mais chance de errar do que fazer. O que ele Isso. fez? Ele foi inteligente, pegou e tocou pro Everton, o Everton foi mais E o Lomba inteligente. achou que ele ia chutar. É. Aí ele se adiantou Mas e o o erro Ramiro... não foi do Lomba, o erro foi de quem estava marcando ali, que eu Sim. não sei se era o Moledo, que eu acho que o Moledo é muito cedo para te pegar Não, e acho criticar que, alguns jogadores do acho que Inter. quem tinha que estar marcando ele ali era o Iago, né? Porque ele veio pela direita e o Iago estava na esquerda ali. Acho que Não, foi mas ele na que... verdade tu diz marcando o Everton O ou Ramiro. Não, o Ramiro. mas Daí depois acho que... Eu não estou dizendo o Everton, tô dizendo o Everton, na verdade, marcando, porque não tinha ninguém marcando o Everton. Porque tu vai ver o Everton, ele vem de trás, e o jogador do Inter, ele dá a opção pro Everton ir. Mas Ou seja, e nisso quando o cara dá a opção pro Everton, ele vai e já... Ali era talvez do Edenilson. Eu não lembro quem é que tava marcando. Eu tava na arena esse dia, entendeu? Olhando, tem cadeira lá, inclusive, se tu for ver no primeiro tempo, o Inter jogou com 2 linhas de 5. O Edenilson vinha ser o terceiro... É que na verdade o Edenilson e o Gabriel Dias, eles estavam revezando na lateral direita. Não, o Edenilson vinha para ser terceiro zagueiro, aí acho que o Moreninha, o Marcinho... Cara, o Marcinho vinha para a direita. Aí o Inter jogou com 2 linhas de 5 no primeiro tempo. Acho que o segundo tempo o Inter mudou e daí já não foi. E daí acho que o cara que tinha que estar marcando ali ou era o Denilson ou era o Marcinho. Porque o Inter fez 2 linhas de 5. O Inter veio retrancadíssimo no primeiro tempo. E daí ele jogou mais pelo contra-ataque, na verdade, você vai em conta. Até deu certo a estratégia, porque o Inter teve momentos ali que teve contra-ataques ali que podia até ter feito gol. Mas não. É que faltou, é que o Inter não tem atacante. Não tem, né? O Inter não tem atacante. O que acontece com o Inter? O Inter, ele joga um futebol totalmente apático da qualidade que tu sabe que o Inter tem. Sim. Aí agora eu te perguntar uma coisa, tu acha que talvez seja um reflexo extra-campo, que ontem o D'Alessandro deu uma declaração bem polêmica, né? O que ele falou mesmo? Ele falou que tem dirigentes ali que não sabem. Ele falou uma coisa bem polêmica ali, que ele até defendeu um pouco a gestão atual, mas também ele meteu o pau nos dirigentes, né? Eu acho que isso aí queima o filme dele ali dentro. Né? Sim. Tu acha que o que acontece extra-campo reflete dentro, ou o jogador é pago para jogar bola? Eu acho que não pode o extracampo interferir. Tem até um exemplo no Grêmio, em 2008, que o Grêmio estava liderando o Brasileirão com 10 pontos. E daí teve uma eleição que foi muito conturbada, que era uma eleição, acho que do Duda Crefo contra o Paulo Odoni. O Paulo Odoni ganhou, acho, né? Não, o Duda Crefo ganhou. O Duda Crefo ganhou. E foi uma eleição conturbada, teve guerra, assim, e daí o Grêmio perdeu o Brasileirão, e daí os jogadores do Grêmio tcheco foi até falar que aquilo da eleição interferiu. Mas é uma coisa que não pode interferir. O treinador, ele tem a função de olha, aqui é futebol, né? Aqui é futebol, lá é política. Então, assim, o D'Alessandro é um cara que ele tenta atuar nas duas áreas, sabe? E ele acaba trazendo... problema para os dois lados. Ele acaba trazendo, então assim, o Grêmio, se tu for pegar o Grêmio, assim, acompanhar a política do Grêmio, tá conturbado também. Tem grupos ali. Mas o Grêmio em relação ao Inter tá muito bem organizado, sim, mas muito bem administrado. Mas tem divisão ainda no Grêmio. Mas não é uma divisão tão visível quanto a do Inter. Não é visível e não não é entra. uma divisão que não dá muito não entra. Efeito. Não entra no vestiário, não entra no vestiário. Nos últimos 4 anos... Até 4 anos por aí. Até antes do Pífero assumir, o Inter já estava com essa ladaia toda ali. Sim. De, por exemplo, quando o Pífero assumiu, aí deu no que deu, né? O que acontece? O Pífero assume em 2015 e me traz Anderson, um jogador que até então se tem uma imagem até positiva pelo que ele fez no Grêmio, mas não sabia até então que ele tá com o futebol dele na Europa. Eu não sabia como é que ele estava jogando. Eu, como torcedor do Inter, não sabia qual era o futebol dele. O Anderson, independente de ter jogado no Grêmio ou não. Jogava uns 4 anos. Entendeu? O Anderson queria vir pro Grêmio e ele queria receber aquilo que ele
que ele começou a ganhar no Aí, Inter. exatamente. E aí o Grêmio Na época, eu entendeu não que, sabia- na que época o eu não Anderson sabia. ficou uns 3, 4 anos encostado no Manchester. E tava gordo, entendeu? Sim, aí tu para pra ver uma coisa. O problema não foi o Anderson que jogou no Grêmio e não jogava há 4 anos e vir pro Inter. O problema foi o Anderson que jogou no Grêmio, que é ídolo do Grêmio, que estava encostado no Manchester, no Porto, não sei onde é que ele estava, há não sei quanto tempo. Ele tava no Manchester United. Não, ele tava no Porto, parece. Ele saiu do Grêmio para ir pro Porto. Ah, tá, saiu do Grêmio E pro daí Porto. do Porto ele foi pro Manchester, e daí no Manchester ele teve até uma boa Ah, ele sequência jogou no na início. Itália, se eu não Ele me foi engano. campeão da Champions League Com com o Cristiano Ronaldo, em o 2008. Cristiano Ronaldo. Ele fez gol de pênalti no final até. E daí depois ele foi emprestado para Fiorentina, se não me engano, da Itália. E não foi bem. E daí Aí o Anderson veio pro o Inter. Manchester encostou ele e o Inter foi lá Aí e... o Anderson veio pro Inter com um salário astronômico. 500 Astronômico. Ele pila por mês. queria vir pro Grêmio com esse salário e o Grêmio riu da cara dele. Ele disse, não vai ganhar isso aí. O cara não joga há 4 anos em alto nível. Não, Sim. entendeu? Aí tu vê, o Anderson vem pro Inter por um salário de 500 mil, fora de forma, não joga futebol de qualidade há anos, é um ídolo do Grêmio. Sim. Tu acha que você não pesa no vestiário, que tem D'Alessandro, que é um líder do time. Na época o Danilo ainda não estava, mas o time do Inter naquela época era, em 2015, tinha jogadores bons, tinha o Fabrício, por exemplo. Que se queimou com a torcida, até eu acho que assim, ó, o Fabrício, na minha opinião, ele teve uma atitude idiota com a torcida. Óbvio, né? Qualquer torcedor de qualquer time tem essa opinião. Mas Ele era tem que analisar uma coisa, a torcida já estava pegando no pé dele há um tempão. Um tempão, E outro jogador que a torcida pegou no pé, até injustamente, foi o Paulão. O Paulão, na minha opinião, ele foi menos culpado do que o próprio Hernando, do que o próprio Bob, do que o próprio Dourado, do que o próprio Danilo. Que Ele se tornou um símbolo. Não tô culpando Ele se tornou um símbolo, né, do símbolo, rebaixamento. né? E até acho que nem foi tanto pelo Paulão que Não foi, o Paulão ali talvez seja um dos menos culpados, assim como o Fabrício na época. o Inter tinha um time limitado. Era um time que não tinha sangue em campo. Era um time limitado mais do meio pra frente, eu acho. Era um time bem limitado e o Paulão acabou se tornando um símbolo do rebaixamento. E o Paulão é um zagueiro limitadíssimo, jogou no Grêmio também. Mas é um zagueiro que, pô, tinha qualidade. Não O vi. cara não deixa de aprender a jogar futebol no ano 2. Ele tá no Vasco agora, Tá no né? Vasco, semana E passada. a torcida do Vasco quer matar ele, né? Pra matar ele. É. Manda o Rildo pegar ele. Mas o Paulão foi campeão brasileiro no Cruzeiro, né? Eu acho. Mandar o Rildo dar Foi. uma dividida dele no treino. Que maldade Que maldade, tio. Não, acho que até não foi maldade. Na verdade, só analisar- Maldade não, mas ele foi imprudente. Ele foi imprudente, Ele mas foi no imprudente. sentido de assim, ó, era uma jogada que o cara podia ter evitado aquele Sim, toque. sim. Mas na verdade o João Paulo também errou na jogada. Depois analisando, o João Paulo deixou a perna leve. E nisso, quando o Rildo veio, ele veio pra chutar a bola. E errou o tempo da bola e deu com tudo, né? Sim. Mas a bola era do João Paulo, né? Mas ele errou em tocar, não sei, ele tocou na bola, né? Ele tocou, foi ele que deu o chutão. Chutou a bola e nisso quando ele tocou, deixou a perna leve. Mas Ele tu não vai podia- imaginar que o cara vai vir com... também, exatamente. Também, né? o cara tem que imaginar É mais. uma jogada assim que vai causar muita polêmica ainda, entendeu? E esse João Paulo jogava no Inter, inclusive. Jogou no Inter. E é um Aí cara depois foi pro Santa Cruz, se não me engano. Santa Cruz, Figueirense, se não me engano. Acho que do Santa Cruz ele já foi pro Ó, o Botafogo. Xanabia comentou aqui, ó. Conheço muitas lá atrás, quando a gente estava falando de fé e religião, né? Conheço muitas pessoas que praticam a fé apenas dentro da igreja, templo, terreira, mas quando tem a oportunidade de ajudar alguém, não faz. Sim. Infelizmente, isso acaba afastando as pessoas independente da religião, mas também existem muitas pessoas boas que fazem a verdadeira religião, que é fazer o bem ao próximo. Né? Isso é uma coisa Sim. bacana que ela falou, porque assim, ó, eu sou católico, tudo, mas na minha opinião, talvez você vai discordar de mim por tu ser católico também, ou talvez não vai discordar, que a verdadeira religião não é ser católico, ou ser judeu, muçulmano, o evangélico, ou ser budista, mas a verdadeira religião é o amor. Né? É fazer o bem ao próximo. Porque não adianta, que nem São Paulo dizia, ainda que eu faça isso, aquilo, aquele outro, e não tem amor, né? Não vai valer a pena tu seguir determinado preceito. Né? Então eu acho que religião é uma coisa sagrada para cada um. Né? Sim. Cada um tem sua visão de fé e tudo. Eu como católico e religioso, é óbvio que eu tenho que falar que Tu vai defender o teu lado. eu óbvio. respeito, pra mim, a minha religião, é a verdade. Sim, é Tá. exato, é isso que eu tô querendo falar. Então, hoje em dia as pessoas até confundem um pouco o respeito. Eu não acho desrespeito quando eu chego e falo pra ti assim,
um ateu chega e fala assim, eu não acredito em Deus. Isso não é um desrespeito, é um ponto de vista da fé dela. A fé dela predispõe que ela não acredite em Deus. Mas o desrespeito é o escárnio. É uma coisa que o Porta dos Fundos faz, por exemplo, de pegar Maria e fazer... Pegar esses últimos minutos tocar nesse assunto. Hoje em dia, com a... Como é que se diz? Com a internet, tudo, com a internet, querendo ou não, é o maior meio de comunicação da atualidade. Sim. Ou seja, tu faz um vídeo no YouTube e se tu tiver a sorte, ali passa de 1 milhão. Assim, sabe? Aí tu vê que nem o Porta dos Fundos, por exemplo, que zoa Jesus Cristo, zoa a Virgem Maria, quem tu falou agora. É um desrespeito, é um escárnio, isso é intolerância religiosa. Isso é intolerância religiosa. Agora, por exemplo, por que eles também não fazem isso em relação ao Maomé? Tu acha que é medo de daqui a pouco ter uma... Porque vai dar merda, né? Porque vai dar merda. Porque eu acho que assim, é fácil... Aí tu fala, beleza, tem intolerância na religião católica, mas o Porta dos Fundos faz o que faz no Brasil e nenhum católico foi lá e explodiu... Não explodiu o Gregório do Vivier lá. Entendeu? Então, existem religiões que o islamismo... O extremismo islâmico é uma coisa que eles matam cristãos lá. Tu já viu o vídeo deles matando cristãos? É horrível. Eles matam cristãos lá. Cristão, Então, assim, as pessoas falam da intolerância vinda dos católicos, mas existe intolerância para católicos também. Exato. Existe cristofobia. Né, que as pessoas... Isso é um fato, né? O simples tu acreditar em Cristo, as pessoas já matam lá no Oriente Médio. Tem muitas pessoas que morrem por conta disso. E às vezes tu vai falar, quando eu era criança, eu lembro que na época que eu ia no CLJ, eu falava que eu ia na igreja, e a gurizada ria de mim. Até hoje. Deixa eu te contar essa história. Hoje, Papa Oscar, não chama? Não, me chamavam de padre, me chamavam de um monte de coisa. Beatos. Me chamavam de papa também, não sei porque me chamavam de papa, mas tudo bem. Enfim, hoje em dia é curioso tu ver como o mundo dá voltas. Que tu vê alguns desses guris que me zoavam na época, hoje em dia são evangélicos e te param na rua e falam, porque Deus e não sei o que, vai lá na igreja, lá na congregação, vai lá, vamos fazer não sei o que. E é curioso tu ver como o mundo dá voltas, né? Me zoavam antigamente para ir na igreja, e hoje as pessoas que me zoavam vão na igreja. Né, e acabam assim... Conversão, né? Tu acredita que uma pessoa que mata, agora vai entrar na questão da vítima da sociedade. Sim. Não estou defendendo... Tu entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Sim. Não é defender a esquerda, que tu fala de política, agora vai entrar também a questão política. Tu acha... Vamos falar de política. Vamos falar um pouco de política também? Porque querendo ou não, religião também é política, se tu não levar em conta. Não. Não, no sentido de... É uma política de se discutir. Não, elas são separadas. A religião tem que ser separada da política, mas assim, por exemplo, o Papa Francisco, dizem que o Papa Francisco é comunista. Dizem que Jesus Cristo é socialista. Mas tu vai ver o Evangelho e tu vê o que nem o Papa Francisco disse recentemente, não sei se foi há um tempo atrás, não sei quanto tempo faz. Mas ele falou que se preocupar com o próximo não é socialismo, comunismo, e sim o Evangelho. Tu acha que através da doutrinação atual que tem no Brasil, que tem uma forte doutrinação marxista, tu acha que as pessoas distorcem a palavra de Deus, querendo dizer que Jesus foi o primeiro socialista da história, que Jesus foi um comunista, que Jesus morreu por que nem estavam comparando essa vereadora do Rio de Janeiro, a Marielle, que infelizmente foi morta na semana passada. Tu acha que é idiota da parte das pessoas pegar e comparar, com todo respeito à memória dessa vereadora, né? Mas comparar a vereadora com Jesus Cristo, que não tem nada a ver, porque a vereadora... Não sei, me corrijam se é alguém que é do PSOL, de esquerda, socialista, estiver assistindo o programa, me corrijam se é verdade. Mas, pelo que eu vi, ela defendia o aborto, por exemplo. Sim. Entendeu? Eu acho injusto, na minha opinião, comparar pessoas que defendem o aborto, defendem pena de morte, próprios cristãos que defendem pena de morte, comparar com Cristo. Porque a fulano lá, Jesus andava com marginal, também mataram ele, não sei o quê. Tu acha que nem estão fazendo todo esse carnaval aí no Brasil? Essa doutrinação marxista que está tendo no Brasil, distorcendo a religião, como é que tu vê isso? Tá. Primeiro que socialismo e comunismo é uma ideologia política. Cristo nunca teve essa pretensão de fazer política. Ele dividia os pães e tal, e ajudava os pobres. Né?
E o comunismo e o socialismo é uma ideologia política de divisão, né, do comum e tal. Mas é uma coisa que a gente sabe que na prática não acontece. Que ainda não deu certo. Eu até gostaria que desse certo. Seria interessante. Mas ainda não deu certo. Ninguém conseguiu fazer dar certo o comunismo e o socialismo, entendeu? Então, assim, é uma comparação esdrúxula, acho, de dizer que Cristo era socialista. Isso a gente vê muito na rede social. Assim como Cristo capitalista. Então, assim, Cristo tinha uma ideologia totalmente apartidária. Apolítica. Ele era um cara que não tinha... Porque isso tanto é que tem aquela famosa frase de Jesus Cristo, dai a César o que é de César. Entendeu? Porque as pessoas pagavam impostos para César, então aquilo era isso não é da minha jurisprudência. Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. E a Deus o que é de Deus. Então, e também levando em conta que Jesus viveu há 2000 anos, né? Levando em conta que na época, a questão política da época era totalmente diferente de agora. Com certeza. Entendeu? Era outra forma de governar, era outra forma de fazer trabalhos, até na época os trabalhos eram todos manuais. Israel vivia sobre era uma colônia um domínio romano. Né? Então eu acho que assim, hoje em dia as pessoas... Israel era escravos dos romanos praticamente. Porque... Mas na verdade o Pilatos lá, o Tibério, eles fizeram um acordo com o sumo sacerdote, era o Anás e Caifás na época, os sumos sacerdotes, na verdade. O Anás que eu vou interpretar... Na verdade o Caifás tinha um papel mais importante que o Anás, né? O Pilatos fez um acordo, na verdade veio uns 30 anos antes, quando o Herodes o Grande morreu, que aí pegou e teve um governante da Palestina, que se eu não me engano foi o general Varus, que ele fez um acordo com o sacerdote. Ele fez um acordo assim, o seguinte: eu vou deixar vocês seguir a religião de vocês. Sim. Tá? Vocês vão seguir a religião de vocês, mas tem uma condição. Nós vamos governar vocês, e se vocês fizerem rebelião, nós vamos fazer o que a gente está fazendo nos outros lugares. A gente vai botar a estátua do César no templo de vocês, vamos botar estandarte de Roma no templo, a gente vai botar imagem de Júpiter, dos deuses romanos, vamos botar no templo ali para vocês verem quem é que manda aqui. Ou vocês andam na linha, ou vocês vão... né? E aí o que aconteceu? Para o Caifás, na época de Jesus, tu até acaba entendendo um pouco do porquê que ele tentou calar Jesus. Agora tu levando em conta nessa questão histórica. Por quê? Porque Jesus estava causando... Tumulto, cara. Pô, imagina. Ele estava denunciando... Ele estava falando... Cara, tem uma práticas passagem... religiosas... Práticas religiosas, não. Práticas do sumo sacerdotes, dos fariseus. Que eles eram corruptos. E Jesus tem uma passagem que eu acho fascinante no Evangelho de São Mateus. Se eu não me engano, é no capítulo 25, que ele pega e enfia o dedo na cara dos fariseus e diz: ai de vocês, fariseus, doutores da lei, hipócritas. Sim. E é um discurso que ele faz, assim, ele destrói os caras. Por que eles eram hipócritas? Porque eles pregavam uma coisa... É que nem eu te falei aquela hora da mulher, na igreja, pregavam uma coisa e faziam outra. Faziam orações em voz alta, assim, para todo mundo achar que eles eram... E Jesus pega e fala aquilo, assim, ó, não tem sem dó nem piedade. Ele foi, na verdade, para Jerusalém para pegar e morrer mesmo. Sim. Porque... Você vai em conta. Jesus teve, de fato, um espírito anarquista. Jesus morreu porque falou demais. Jesus, na verdade, você vai em conta, ele Jesus teve, de foi fato, crucificado porque ele teve um espírito meio falou demais. No atual, ele teve um espírito bem anarquista para a época. Um comportamento totalmente à frente do tempo dele. Antes dele teve o João Batista, que pregava lá nas margens do Rio Jordão, lá dia e noite. Anunciou, que anunciou Jesus Cristo. Foi ele que anunciou Jesus. E eu acho que o João Batista é um personagem fascinante, porque assim, ó, ele pega, e tu não sabe quem foi João Batista, tá? Ele foi primo de Jesus, mas tu não sabe quem foi João Batista. Ele foi um cara ali que do nada apareceu no deserto falando e tal, mas tu não sabe o que ele passou. João Batista é tão importante que antes de Jesus se apresentar, as pessoas achavam que João Batista era o Messias. Sim, isso é interessante. E ele dizia, não, vai vir um cara mais... Então Jesus, quando ele aparece lá em Jerusalém, ele vai para Jerusalém porque ele sabe que vai morrer e vai, tanto que ele fala para os discípulos. Ele sabe, ele fala, ele anuncia. Né? Então, analisando, eu estou lendo um livro bem interessante chamado Os Últimos Passos de Jesus. Um livro bem interessante. Legal. Muito bom. É mais levado para a questão histórica. E lendo esse livro, eu cheguei a essa conclusão, que o Caifás e os sacerdotes, eles só mataram Jesus porque Jesus estava falando demais. Sim. Ou seja, Jesus estava pegando e ofendendo eles.
Sim. Ele estava sendo polêmico numa época que tu, pô... Ofender não. Ofendendo eles no modo de... eles Ofendendo estavam, assim, ó. Ele estava denunciando. Ofendendo nesse sentido. Denunciando Porque eles se sentiam ofendidos, porque realmente ele estava denunciando. Então os sacerdotes eles estavam numa corda bamba com os romanos. Eles vão matar esse cara aí. Vão matar esse cara pra. E aí eu acho E eles injusto, não tinham eu acho poder, injusto, né? e eu de acho matar. injusto, eu acho injusto que por 2000 anos culparam os judeus pela morte de Jesus, sendo que os judeus não tiveram culpa. Foi ali uma minoria ali, porque tu até entende o porquê que mataram Jesus, né? Eu entendo por que Judas traiu Jesus, eu entendo por que o Caifás matou Jesus, eu entendo por que o Pilatos matou Jesus, entendeu? Foi tudo política da época. O Judas, na verdade, ele traiu Jesus não por cobiça, ganância também, mas porque ele se desiludiu com Jesus. Tem aquela passagem que Jesus está na casa do Lázaro, se eu não me engano, e a irmã do Lázaro vai lá e derrama perfume no pé dele e faz... Que ele fala que... Não é... Que ele fala que ela está preparando ele pro velório dele, pro funeral dele, e o Judas fica pé da cara. Que ele fala, não, tu deu o melhor perfume, não sei o que. Ele fala, ao pobre tu sempre terás, a mim tu não terás sempre. E o Judas fica pé da cara e vai lá e fala com os sacerdotes, fala, eu sei onde é que está Jesus, eu sou seguidor de Jesus, né? Tanto que no filme que eu estou escrevendo sobre o Cristo ali, tu não sabe quem eram os apóstolos antes de seguir Jesus, na maioria. Tu sabe que os pescadores eram pescadores, tal, tu não sabe quem era o Judas. Então o Judas, na minha visão, ele era um cara inteligente. Era Judas Iscariotes. Ele era um escriba na minha visão, um cara muito inteligente, um cara assim que talvez, não vou dizer que era mais inteligente que Jesus, mas era um cara ali que batia muito de frente com Jesus. Em ideias, entendeu? Em ideias opostas. Então assim, o Judas, na minha opinião, ele era um cara que se achava tão inteligente, ele se achava mais inteligente que Jesus, aí entra aquela questão de Lúcifer e Deus. Que Lúcifer se achava mais poderoso, mais inteligente que Deus. Achava que podia. Entendeu? E aí tentou derrubar Deus, e é a mesma coisa que o Judas. Aí ele que caiu. Entendeu? E aí acontece, né? Então, vamos ficando por aqui hoje, né? Lucas, vamos voltar, te chamar aqui outra hora também, pra gente voltar a falar sobre esses assuntos, que eu acho muito bacana tocar nesses assuntos, né? Deixa eu mandar um beijo pro pessoal do CLJ. Deixa eu só ler rapidinho aqui os comentários que mandaram. Tá, então lê. Não, que a gente falou tanto que a Carla Fontes, acho que é a tua mãe? É minha mãe. Mandou bom Beijo, dia, mãe. filho. Um abração para Carla Fontes, né? Marlene Almeida minha Lima, tia. Querido Lucas, a Xana já li o comentário dela ali falando da fé. Sim. O Jorge Cruz falou, te liga, Lucas, acho que hoje dá nós. É meu ex-colega lá do... Hilton César Alves Freitas. É isso aí, nosso ministro. Um abraço. Ah, sim. Então, Um abraço. gostaria de agradecer a todos. Mandar um beijo pra minha namorada também, deixa Também eu... quero mandar um beijo pra minha namorada, que eu sei que ela tá vendo, que se ela não mandar beijo pra ela, vai me bater quando chegar em casa de Andressa panela. Flores, beijo, te amo. Né? Vamos noivar mês que vem. Vamos noivar. Vocês, né? Eu não vou Não, noivar tu com vocês, não. né? Ah, tá. Não sei. Eu achei que ele tava me convidando pra noivar com eles, que ele falou, Não, eu não, falei, não, vamos. Não, eu e a minha namorada. Não, eu acho que assim, ó, o amor... É uma dor. Não, o amor é uma coisa muito bonita, porque hoje em dia tu não vê, hoje em dia banalizaram o amor, sabe? É. Então hoje em dia tu vê um casal assim feliz, tu acaba pensando, pô, legal isso, né, cara? Pô, bacana, negócio de se admirar. Tanto que hoje em dia não se diz mais eu te amo, e sim, vamos ali no cantinho ficar, vamos, sabe? Banalizaram o amor, né? Então hoje o programa A Voz do Povo fica por aqui. Sexta-feira vai ter um programa especial, né? Não vou falar sobre o que é o programa, porque eu quero que vocês vejam e... Né? Eu e o Gasparzinho... Gasparzinho, né? Ô Gasparzinho, me traz um copo d'água. Eu sou teu amigo, cara. Tá, depois a gente se fala. Gasparzinho Enfim, chateado. O Gasparzinho tá chateado comigo que hoje ele não veio no programa. Né? Mas Podia ter enfim. participado, tu aqui não... É o Gasparzinho. Quê? Fantasma da série B? Ah, vai te deitar, rapaz. Eu tava próximo desse fantasma, tu sabia que... Não tá morto quem pelê. Eu já fui de fantasma já no Grenal, te lembra? Aquele Grenal de 5x0, eu fui 5 a 0. com o fantasma do 5, passei na Globo. Tá louco. E o Grêmio, Mas vamos ver, qual é a tua opinião sobre o Grenal? Acho que o Grêmio ganha. 1x0. 1x0, acho que vai ser o resultado mínimo, 1x0. E tu, Roberto? Vai ser mais feio que encoxar um tanque hoje o jogo, então... Eu vou no jogo, viu? Vou... Cara, acho que eu acho que assim, a minha opinião sobre o Grenal hoje. O Inter pode ganhar o Grenal, mas não vai se classificar. Pode ser. E eu acho que assim, se o Inter não ganhar o Grenal hoje, eu espero que muita coisa mude no time, que o Inter amadureça e que ganhe pelo menos a Copa do Brasil brasileiro. Que, claro, é um caminho longo e tudo, e tem vários adversários ali, tu sabe que talvez não vai ganhar. Mas eu, como tô colorado, eu espero que o tombo de hoje sirva como lição para ganhar alguma coisa grande esse ano. Entendeu? Não, acho difícil. Daí o Inter passa. Acho que o Inter tem que entender, o Inter tem que entender que vai disputar pra não... Eu brinquei com um amigo meu domingo mesmo, falei, cara, tu vai ver, se o Inter ganhar o Grenal, se o Inter fizer 6 no Grêmio quarta-feira, eu vou raspar minha sobrancelha. Eu falei, e o meu amigo falou pra mim, né, cara, não vai raspar a sobrancelha.
Eu falei, o Inter não vai se classificar O mesmo. Grêmio tá com tanta sorte que ontem uma Avenida ganhou. Passou, né? 2-2. E o Contra Grêmio contra o Caxias. Ah, a Avenida passou do A Caxias, eu não Avenida vi, passou, a Avenida tá na semifinal. E daí se o Grêmio ganhar, se o Grêmio passar, a minha preocupação, o Grêmio na pega a verdade, Avenida decide aqui em a Porto minha Alegre. preocupação, na verdade, agora é Inter e Vitória, né? Que é dia 11. E o Inter costuma dar azar contra o Vitória lá no Barradão. Né? Vamos ver o que vai acontecer, né? O Inter tá por aqui com o Vitória também, né? Por E o causa grande da problema é o Inter ganhar do Vitória e pode ter Grenal nas oitavas ainda. Não, como eu falei, assim, ó, eu espero, né, agora como analista de futebol, um cara que, esquecendo meu lado colorado, eu espero que o Inter hoje, não se classificando, esse tombo sirva de lição para o Inter almejar não, ganhar de fato alguma coisa no decorrer do ano. Seja uma Copa do Brasil ou mesmo brasileiro. Claro, é um caminho longo, vai ter adversários tão bons quanto o Inter, mas o Inter tem que dar o seu melhor em campo no decorrer do ano. Hoje vai ser um jogo, se passar, passou, se não passar, não passou, porque qualquer colorado já se conformou. Acho que o próprio Beira-Rio não vai lotar hoje. Não vai lotar, até porque numa quarta-feira um Grenal, né, cara? 9h45, Imagina, de noite, 10 horas da noite um Grenal. Imagina. Eu vou ficar em casa comendo minha pipoca e indo ali. Eu espero que quebrem, eu espero que hoje um colorado tenha o culhão de... Não vai falar isso. Imagina, bada, e depois o cara se quebra. Quebrar o Beira-Rio, não. Não é quebrar o Beira-Rio, mas quebrar um jogador do Grêmio aí, ó, coitado. Não, fala isso, brincadeiras à parte, né, cara? Acho que futebol o Vidraceiro já tá lá. O O Vidraceiro tá lá. O Inter vai ter mais gastos com o Vidraceiro hoje do que com... Cara, eu acho que... O Vidraceiro tá ficando rico, falando né? bem sério hoje. Se o Inter não se classificar, que provavelmente vai se classificar e se perder, cara, vai dar quebra-quebra no Beira-Rio e é feio isso, cara, porque isso aí não condiz com a imagem do clube, entendeu? E eu acho que assim, ô Medeiros, né? Ô Merdeiros. Ô Melo. Ô Pellegrini, gordo. Devolva o Inter, meu. Devolva o Inter pro povo. Ô Vitório Pífero, devolve o Inter pro povo, cara. Pô, devolva o Inter. Devolva o Inter pro povo. E o Paulo Santana quando tava na mesa. Devolva o meu Internacional. Obrigado a todos que acompanharam o programa aí. E Cristina hoje vai pretear o olho da gachada. Então tá, pessoal. Agradeço a todos que acompanharam o programa. Muito obrigado a todos. Aos que acompanharam, os que não acompanharam, os que vão acompanhar depois, os que pensaram em acompanhar, não acompanharam. Né? Sexta-feira eu tenho Em Busca da Cultura às 4 horas. Né? Então conto com vocês aqui. Né? Só deixa eu dar uma última... A encenação vai ser na Sexta-feira Santa. Né? Às 3 horas vai ter a celebração na Paróquia Santo Inácio. A celebração que não é a missa, porque não se reza a missa na Sexta-feira Santa, mas vai ter a celebração e logo após a celebração, das 3 da tarde, vai ser a encenação na Paróquia Santo Inácio mesmo. Uhum. E quem é que vai interpretar Jesus esse ano? É o Henrique Nantes. Não sei se tu conhece o Henrique Nantes. O Coque vai ser o Pilatos. Ah, bacana. E eu vai não ser vou o acompanhar. Tem ensaio agora no final de semana? Vai ser domingo. É aberto ao público para poder às 10 pode ir lá assistir. Onde é que vai ser? Vai ser na paróquia dentro Vai ser na paróquia, na paróquia. Vai ser no local, a gente vai ensaiar no local. E como é que vai ser o itinerário esse ano? Só para esclarecer para o público, né? Porque às vezes vai sair da paróquia ali, vai ser o julgamento ali na paróquia, né? Do Pilatos, na Santo Inácio, ali na escadinha ali que tem aí. Sim. Aí vai sair a Via Sacra ali pela quadra ali, né? Na rotatória, mas pegando a João Paulo ali à direita. E vai rodar a quadra ali na Via Sacra com Cristo. Não, vai rodar a quadra da paróquia. E daí a crucificação lá vai ser no canteiro, na frente da paróquia mesmo. Que geralmente era no Galvani, né? Não, esse ano a gente mudou. Então tá, Lucas, muito obrigado pela tua presença. Pessoal, muito obrigado a todos, né? Então, agradecer ao Roberto, né? Agradecer ao motorista da lotação que me trouxe, que eu não sei o nome dele, se não fosse por ele eu não teria vindo, né? Agradecer agradecer a vocês que assistiram. Muito obrigado. Bom dia.